A graça e a paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é um prazer nós podermos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Podemos edificar um pouco uns aos outros, né? Desde já agradeço a sua visualização, né, desse vídeo, investir tempo na sua vida espiritual, em buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vamos compartilhar uma palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8, que fala a respeito da visão que o moço de Eliseu passou a ter e que era bem diferente da realidade que ele via. A palavra de Deus diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo até ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito isto: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegados a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. Da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Irmãos, essa palavra é muito clara, no sentido de que ela nos traz a revelação de que, quando Deus é por nós, nada pode ser contra nós, né? Havia uma guerra entre Síria e Israel, né? Eliseu, o profeta, tinha visões da parte de Deus, ouvia o que o próprio rei da Síria dizia na sua câmara de dormir, conforme a palavra relata, e, através dessas visões e audições, ele avisava o rei de Israel a respeito dos próximos passos e quais seriam as ciladas contra o povo de Deus, né? E não foi, conforme a palavra diz, nenhuma, nem duas,
as vezes que isso aconteceu. De tal forma que o rei da Síria se despertou para isso e, entendendo que havia um traidor, reuniu a todos e perguntou a eles, né, quem o estava entregando, né? E ele descobre que havia um profeta em Israel, ungido de Deus, e que trazia a revelação para aquele momento de guerra, né, ao rei de Israel. E o interessante de tudo isso é que ele manda carros, cavalos, um grande exército para cercar Dotã, onde o profeta estava. E o moço que não tinha o entendimento espiritual, que não tinha o despertar da visão daquilo que Deus podia fazer, pergunta ao profeta, né? Ô Senhor, o que nós vamos fazer agora? E ele ora a Deus para que os olhos dele se abram, e quando ele vê a muito maior exército, carros de fogo, ao redor de Eliseu do que aquele exército propriamente dito que o rei da Síria havia enviado. Mais do que isso, Deus, através da palavra do profeta, cega aqueles homens. Eles são levados a Samaria, que na época era a capital ali de Israel, né? E esses homens ficam então colocados no meio de todo o exército de Israel, envolvido, e o rei tinha a oportunidade de feri-los, mas o profeta diz, não é isso. Dê a eles comer, o que comer e o que beber, e despeça-os em paz. E é isso que acontece. E diante disso, há paz entre os dois países, as duas nações, né? Deus mostra, mais uma vez, irmãos, através dessa palavra, de que Ele está no controle de tudo. Ainda que nós não achemos saída para as situações, ainda que não entendamos como isso pode acontecer, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É impossível ao homem natural entender as coisas espirituais, mas o homem espiritual pode discernir bem todas as coisas. Por isso nós devemos ser espirituais. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que agora, como filhos de Deus, nós temos um livre acesso ao Pai. Nós temos, através do Espírito, meios de receber dons, como o do profeta Eliseu, ver, ouvir, perceber, discernir, orar, profetizar, curar, libertar. Há muitas coisas que nós, como filhos de Deus, hoje podemos fazer através do poder que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós como filhos de Deus. Somos servos, somos escolhidos e podemos ser instrumentos como Eliseu foi, né? E da mesma forma, nós podemos entender que o nosso Deus ele tem poder, irmãos, para fazer muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Num tempo de crise como essa, como nós estamos vivendo, nós podemos entender que as coisas estão difíceis, que não tem saída, muitos estão desalentados, desanimados, desencorajados. Mas eu quero te encorajar a crer no Deus de Eliseu, no seu Deus, colocar fé na palavra de Deus, colocar expectativa que ainda que tudo seja fora de controle, do nosso controle, tudo está no controle de Deus e que para Ele nada é impossível. Ele tem todo o poder, Ele tem a sua vida nas mãos dEle, a vida de todos os homens na mão dEle. Deus tem o controle do tempo, Deus tem o controle das estações, Deus tem o controle. Basta uma palavra dele, essa praga se cessa, mas nós precisamos depender de Deus e nós precisamos confiar em Deus. Nessa noite eu quero deixar para você uma palavra de esperança, mais uma vez uma palavra de fé, para que você continue
depositando a sua confiança no Senhor. Talvez você nunca ouviu essa história, talvez você nunca leu isso na Bíblia, mas eu digo para você, aproveita esse tempo que você está tendo na sua casa, dobra o seu joelho, ora a Deus, leia a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que te revele a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família. Busque o Senhor enquanto se pode achar, né? Arrependa-se, quebrante-se, se deixe transformar, perceba que você está longe, mas através de Jesus você pode chegar perto, né? Que através das Escrituras você pode tocar a Deus com fé, você pode orar e o céu se mover a seu favor, a favor da sua família. Eu quero te encorajar a experimentar isso da parte de Deus, né? Nesse momento, e encorajar você a dar tempo, dar crédito às Escrituras, porque delas provém a salvação, a libertação do povo de Deus. A Bíblia fala que o meu povo sofre por falta de entendimento. Que a palavra de Deus dessa noite possa trazer entendimento a você, clareza, fortalecimento na sua fé e te dar também a visão, como foi dada àquele moço, de que ainda que haja tudo contrário a nós, o Senhor é a nosso favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar por você nessa noite. Pai Todo-Poderoso, abençoa cada vida, cada família que está ouvindo, vendo esse vídeo. Que a Tua palavra possa penetrar nesse coração, Deus. Trazer confiança, fé, trazer, Senhor, esperança, trazer, Senhor, renovação, trazer, Senhor, entendimento, clareza. Continua falando aos seus corações. Desperta-os, Deus, para a verdade da Tua palavra. Faça, Senhor, o impossível acontecer. Eu abençoo cada vida, cada família nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com pessoas, através das redes sociais. Vai estar disponível no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. E aí você pode, então, usá-la como bem entender, compartilhar isso para a glória de Deus, tá bom? Deus te abençoe mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor seja convosco, em nome de Jesus. Amém.